Ele era temido. Seu nome, pronunciado entre os primeiros cristãos, causava calafrios. Não porque fosse um criminoso comum, mas porque era um homem da lei, da tradição, do poder religioso. Seu nome era Saulo de Tarso, um fariseu, um doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel, um dos mais renomados mestres do judaísmo do primeiro século. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de um homem culto, fluente em grego e hebraico, cidadão romano, conhecedor das escrituras como poucos, um estrategista, um orador imbatível. Saulo era o tipo de homem que não se enganava facilmente, tampouco era enganado. Ele não apenas conhecia a Torá, ele a vivia, a respirava e a defendia com cada gota de suor. Mas algo aconteceu, algo que abalou o eixo da história. Algo que transformaria esse homem temido no maior propagador da mensagem cristã. Saulo, o fariseu, tornou-se Paulo, o apóstolo das nações. A estrada de Damasco não foi apenas o trajeto de uma viagem. Menos foi o palco de uma revelação. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz que ecoou do céu foi mais poderosa que todas as sinagogas de Jerusalém juntas. Ali, diante de uma luz que o cegou, o homem das letras, da lógica, da rigidez religiosa, caiu ao chão. Ali começou a verdadeira história de Paulo. E não se engane, não foi a história de um derrotado, mas de alguém que entendeu que toda sua inteligência, sua retórica, sua erudição, agora tinha um novo propósito. Ser fariseu não era qualquer coisa. Era ser parte de um grupo separado, zeloso da lei de Moisés, defensor do judaísmo contra a helenização e contra qualquer tipo de sincretismo. Os fariseus eram mestres do argumento. Eles conheciam cada vírgula da lei e sabiam como usá-la. E Paulo era um deles, um dos melhores. Isso não se apagou após sua conversão. Pelo contrário, esse conhecimento foi o que o tornou letal, não mais contra os cristãos, mas a favor do reino. Em suas cartas, vemos o gênio da argumentação, um homem que escrevia com profundidade, emoção e lógica. O homem que, ao entrar nas sinagogas, não gritava, não debatia como um ignorante. Ele convencia, ele persuadia, ele conquistava. E aqui está o segredo. Deus não anulou o passado de Paulo. Ele o usou. A mente afiada do fariseu tornou-se uma espada ainda mais cortante nas mãos do Espírito. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Escreveu ele aos Coríntios. Ele entendia os gregos, conversava com filósofos no Areópago, citava poetas como Arato e Epimênides, falava de ressurreição sem parecer um lunático. Paulo sabia que a fé não era contrária à razão. Ela transcendia, mas jamais negava o conhecimento. Ele sabia que, para convencer corações, era preciso antes acessar as mentes. E ninguém fazia isso como ele. Paulo falava com romanos, judeus, escravos e reis. Em Cesareia, diante de Festo e Agripa, ele não titubeou. Argumentou com tamanha força que ouviu do rei: por pouco me persuades a me fazer cristão. Essa frase não é uma hipérbole, é um testemunho do poder de sua retórica. Paulo não pregava gritando nas esquinas apenas. Ele escrevia cartas. E que cartas? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, cada uma um tratado teológico, uma obra-prima literária, uma explosão de sabedoria divina. Até hoje, teólogos, filósofos e historiadores se debruçam sobre seus textos em busca de luz. Porque Paulo não apenas falava menos, ele edificava. A prisão não o calou, as correntes não limitaram sua mensagem. Ele sabia usar a escrita como uma arma, e sabia que o mundo precisava ouvir, mesmo que suas mãos estivessem atadas. Era como se dissesse: podem prender meu corpo, mas jamais prenderão a palavra. Em uma cela romana, ele escreveu sobre liberdade. Em meio à perseguição, escreveu sobre alegria. Em meio ao abandono, falou de fidelidade. Em meio à dor, exalou esperança. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Paulo não era apenas um sobrevivente. Era um vencedor. Um apóstolo de raciocínio lógico e de coração fervoroso. E não pense que ele conquistava todos com palavras doces. Não. Paulo era direto, duro quando necessário. Repreendeu Pedro, enfrentou concílios. Não se curvou à pressão dos que queriam judaizar os cristãos gentios. Ele entendia que a verdade não pode ser negociada, e mesmo assim, seu amor pela congregação era imenso. Suas cartas. Chamava os irmãos de feelings, derramava lágrimas, orava dia e noite, ele se importava. Sua mente brilhante não ofuscava seu coração pastoral. Pelo contrário, era o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Paulo era o tipo de homem que se preparou para um caminho e aceitou trilhar outro. Ele trocou prestígio por perseguição, honras humanas por cicatrizes espirituais. Abandonou a glória do sinédrio para pregar a um carpinteiro crucificado. Isso exige mais do que coragem.
exige convicção. E ele tinha, em Filipos, foi preso e espancado. Em Listra, apedrejado. Em Éfeso, perseguido por artífices que perderam seus lucros por causa da mensagem do Evangelho. E mesmo assim, ele continuava. Ele não pregava para agradar. Ele pregava porque sabia que não havia outro caminho. E hoje, quando lemos suas cartas, ouvimos sua voz. A voz de um homem que uniu cultura e fé. Que usou seu passado não como vergonha, mas como ferramenta. Que fez da erudição um altar, e da lógica um púlpito. Paulo não era só um santo, era um estrategista, um educador, um comunicador nato. Se vivesse hoje, talvez estivesse em podcasts, universidade, igrejas e tribunais, sempre defendendo a fé, com argumentos, com paixão, com autoridade. Este foi o homem que escreveu: Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma mente brilhante rendida ao Espírito. Um fariseu transformado em servo, um perseguidor que se tornou perseguido, um religioso que conheceu a graça. Paulo é a prova viva de que Deus pode pegar o mais preparado dos homens e dar a ele uma nova missão, e que nenhuma bagagem, por mais pesada, se perde quando colocada nas mãos do Criador. Por isso, ao ouvir essa história, não a admire apenas, inspire-se, porque a mesma força que transformou Paulo ainda está viva. A mesma luz que o cegou, ainda ilumina. A mesma verdade que ele defendeu com a vida, ainda liberta.